Hoje eu quero te ensinar exercícios para iniciante. E é muito importante, porque eu tenho alunas desde bem jovem até mais maduras que querem aprender a costurar e não sabem algumas regrinhas para poder ter aquela costura de excelência. Então vamos lá? Primeiro eu vou mostrar uma peça aqui que eu estou costurando, que ela é curva, né? Então ela começa reta, ó. Ela começa reta, vai e faz essa curva bem acentuada aqui no busto. Então eu vou mostrar para você com a técnica como que você vai costurar isso. E depois vamos para o passo a passo para ter uma costura perfeita. Então vamos lá. Primeiramente, vou costurar no ponto 3 porque é um fechamento de uma peça. Ponto reto e tensão. Na minha máquina eu uso 5 ou 4, ok? Pontos ok? Então vamos para a costura. A minha agulha está centralizada. Agora eu vou pegar a minha peça e vou colocar embaixo do calcador. E eu uso como guia para o tamanho da minha costura essa lateral da máquina. Então eu abaixo e olha, está aqui bem retinho. E agora eu tenho que começar a costurar e dar retrocesso. Isso vai fazer com que a minha peça não descosture. É muito importante, iniciante, aprender a dar retrocesso. Para isso, aqui na minha máquina, é esse botãozinho aqui, que eu abaixo, seguro, ele vai para trás, né? E aí eu solto e ele volta para frente. Para fazer isso, se é uma iniciante, dê o retrocesso, pare e depois solte o botão e continue a costurar. Então, vou demonstrar aqui, ó. Vou costurar primeiro, os 3, 4 pontinhos. Seguro, retrocesso. Certo? E agora eu posso continuar. Quando você já estiver com a agulha baixa, não precisa ficar com o alfinete tão perto se você ainda é iniciante. Mas para isso, você tem que estar com a agulha abaixada. Para isso, eu giro o volante com a... Aqui é o volante da minha máquina e eu giro com a mão para abaixar a agulha. Sempre gire no sentido para você. Não gire para trás. Isso pode danificar a sua máquina. Então, veja que a minha agulha está bem baixa. Ó, eu giro para mim e olha, assim. Pronto. Agora eu vou retirar o primeiro alfinete e vou costurar. Pise no acelerador com calma para não dar arrancos e você tirar a costura do prumo. É muito importante treinar o pé. Agulha sempre baixa. Se ela parar alto quando você parar o pé, gira o volante com a mão. Tiro o próximo alfinete e vou alinhando o meu tecido, sempre verificando se o de baixo está sendo costurado. E veja que eu nunca deixo o tecido sair da onde eu fiz a marcação do tamanho da minha costura. Calma que nos treinos que eu vou passar aqui, eu vou te ensinar a fazer um jeito que você consiga no início. Claro que com o treino, com o tempo, você vai ficar bem prática e vai ser fácil fazer isso. Tiro o próximo. Eu gosto de tirar quando tá bem pertinho, porque o tecido ainda fica saindo de cima, porque é muita curva aqui nessa parte. Não tenha medo da máquina, sempre apoie o tecido. O tecido não pode ser esticado e também a sua mão não pode estar fora de apoio. Você é que está no comando aqui do tecido. Se você liberar ele, ele bagunça e você vai ter que ficar desmanchando a costura. E isso não é legal porque você pode se frustrar e desistir antes mesmo de conseguir o seu objetivo. Então é muito importante você sempre ter a mão como o seu guia aqui, né, para apoiar o tecido. E você vai fazendo isso em poucos espaços. Não tente fazer uma costura muito longa, porque com certeza vai sair fora, tá? E sempre apoiando a mão, você vai costurando. E ajustando o tecido um com o outro. Há casos em que parece que uma parte do tecido é menor do que a outra. Isso porque a curva é muito acentuada. Mas não é. É apenas você vai ajustando com a mão, bem bonitinho, ó, sem esticar, ó. Tá vendo? E isso vai fazendo o encontro ficar perfeito. E fique até o final para que eu possa te passar todos os treinos e você treinar e ser um excelente na costura. E eu já tô na parte bem retinha, ó. Então, aqui ficou bem mais fácil. Mas isso não quer dizer que o tecido não fuja um do outro. Então, sempre apoie a mão. Ó, certinho no final. Se você não tiver esse cuidado, quando você terminar a sua peça, uma parte vai estar maior do que a outra. Porque os tecidos estão enviesados. E mesmo ele reto... E mesmo ele na parte reta, ainda assim pode acontecer de um tecido ficar sobrando. Porque
aqui no dentinho da máquina, essa parte que está embaixo do tecido, ela puxa mais do que a parte de cima. E isso acaba dando desencontro. Por isso a importância de sempre estar alfinetado, alinhavado ou segurando com firmeza. Retrocesso, viu? O retrocesso, ó, mais uma vez. E esse retrocesso, ele tem que estar em cima da costura que você fez vindo para frente. Ele tem que voltar bem em cima da costura. Então, vamos para a prática, para treino, porque aqui eu estou fazendo em uma peça, mas claro que você iniciante não vai direto para a peça. A gente vai treinar. Então, vem comigo que agora eu vou te ensinar o passo a passo para ter aquela costura perfeita. Então, vamos lá. Aqui eu tenho papel e tecido. Eu peguei 2 tecidos. Tecidos pode ser tricoline, eu vou deixar uma listinha aqui embaixo, mas pode ser tricoline, algodão cru, tecidos firmes, tecidos que não têm elasticidade. Para quem é iniciante, é melhor para treinar, tá? Tem vários tecidos bem baratinhos, tecido de fazer roupinha de festa junina, tem outros tecidos bem barato que não estica. Primeira coisa que eu vou fazer são linhas retas, né? Então, eu vou pegar minha régua e vou começar a fazer linhas retas. Pode pegar uma folha e fazer nela todinha, com uma distância de 1, 2 centímetros no máximo, tá? Assim, bem estreitinho. Fez uma folha com linhas retas, agora você vai fazer linhas com canto, tá? Então, eu vou fazer um triângulo aqui, tá? E daí a gente vai ter o cantinho para treinar. Ó. Então, eu tenho um cantinho, 2, 3. Triângulos é bom. Vou precisar também fazer curva. Pegue um prato, um pires, uma xícara, um copo e desenho curva. Aqui eu peguei um copo. Curvas leves, tá? Ó. Faça essas curvas leves. Se você conseguir desenhar à mão, faça apenas isso, tá? Curvas leves. No tecido, depois que eu treinar aqui uma folha de cada desenho, eu vou pegar o tecido e vou fazer a mesma coisa. Só que aqui no tecido, eu preciso treinar a costura de 1 centímetro. Primeira coisa que eu vou fazer é definir aonde é esse 1 centímetro. Então, eu pego a minha fita métrica e desenho, ó, não repara não, tá? Precisando de doação de fita. Ó, 1 centímetro, a cada pontinho desse, né, risquinho desse é 1 centímetro, tá? Então, aqui, ó, 1 centímetro, risquei, só no início aqui, só para definir no calcador, porque eu na máquina realmente uso o calcador como guia de 1 centímetro, tá? Ele não pega bem 1 centímetro, mas já vale. Ou você vem com a régua, marca em uns 3 cantinhos, né, ó, 1 centímetro e 1 centímetro. Ah, eu quero ter mais segurança. Então, você risca os primeiros, mas depois você vai treinar sem o risquinho, tá? Eu quero muitas fotinhas lá no meu Instagram, Comando da Costura, de vocês fazendo essa tarefinha. Essa uma costura de 1 centímetro é ótima pra gente fazer costura inglesa e também a gente vai aprender a fazer aqui zigue-zague, ok? Então, vamos começar no papel. Para começar no papel, a primeira coisa a se fazer é tirar a linha da máquina, tá? Não precisamos de linha, somente da agulha. Então, vamos lá. Retire toda a linha. Primeiro, eu vou tirar aqui da agulha e também aqui embaixo. Não importa o seu modelo de máquina, ok? Prontinho. Não tenho linha. Agora, vamos treinar no papel. Primeiro, as linhas retas, ok? Então, você vai apenas treinar a mão e a velocidade do pé nesse momento. É muito importante que você tenha controle no pé. Então, comece com as pontinhas dos dedos no pedal da máquina, e aí você vai sentindo, sempre encosta o calcanhar no chão, e você vai sentindo até você ter o controle. Então, aqui eu vou deixar no ponto reto e vamos lá. É só costurar. E faça o possível para costurar na linha. A mão sempre apoiando o papel para ele não sair do lugar. Terminou? Vamos ver como ficou. Olha. E você costura até você conseguir fazer tudo bonitinho. Vamos pro próximo? Vamos pro triângulo, pra gente aprender a fazer o cantinho. Então, vamos supor que é um decote, alguma coisa. Eu nunca gosto de começar no canto, eu começo na parte mais reta. Abaixei a agulha primeiro com a mão no volante, está em cima da linha. Agora, eu baixo o calcador e vamos lá. Controle no pé. Chegou perto, você tá com medo de passar? Tem um pontinho, né, que você tem que parar ali, senão sua costura não vai ficar boa, vai ter que desmanchar. Então, gire com a mão no volante e você vai girando até chegar aonde você tem que deixar a agulha para virar. Baixou a agulha, levante o calcador, gira o papel ou pano e continua. A mão sempre apoiando.
Novamente, não tenho controle ainda, vou com a mão bonitinha até chegar no ponto. Baixo a agulha, levanto o calcador e giro. Agora, vamos terminar com retrocesso. Chegou, passa um pouquinho da costura, dou retrocesso e vou de novo. Assim, a costura fica arrematada e ela não desmancha. E no final, você tem que ter esse resultado. Treine quantas vezes for necessário. Vamos para a curva? Abaixo a agulha, girando sempre para você o volante, nunca esqueça. E vamos fazer a curva. Mão no controle de tudo. E você vai girando. Tá com dificuldade para girar? Abaixa a agulha, levante o calcador. Abaixa a agulha. Opa. Levante o calcador. Baixa a agulha. Levante o calcador e vai fazendo o giro do tecido ou papel. A mão, ó, eu saí um pouco aqui já. A mão sempre no controle, ó. Retrocesso no início e no fim. E olha. Eu dei uma saidinha, mas treine mais. E é assim por diante. Agora, vamos colocar a linha e na agulha aí embaixo. Então, você abre, coloca a linha, né, no modelinho da sua máquina, que nem todos são aqui. Coloque na agulha. Cuide para não enrolar a linha. Segure a linha, gire para você o volante e suba com a linha da bobina. Olha, estou com as duas linhas aqui. Passe por debaixo do calcador, leve para trás e dê uma puxadinha para ver se tá tudo certo. Agora vamos pro tecido. Você pode alfinetar, alinhavar. O importante é ficar as duas peças unidas certinho. Então aqui, ó, vou baixar a agulha bem na linha que eu fiz. Baixo o calcador e vou costurar. Tá vendo que 1 centímetro dá o meu calcador certinho? Eu posso vir me guiando por aqui até o fim. Vou dar retrocesso no início, nunca esqueça. E tá vendo? Sempre cuidando para não sair do tamanho que eu quero a minha costura. Eu tenho que cuidar do tecido, sempre. Se você tem o imã guia e não consegue controlar aqui porque fica saindo, coloca o imã. Vou pegar. Esse é o nosso imã maravilhoso. Coloca aqui, ó. E ele tem que ficar meio sim, meio que não. Para ele não subir a beiradinha para cima. Ele tem que ser aquela leve encostada, tá? No imã. Eu posso chegar mais um pouquinho. Pronto. Se eu ir deixando o tecido vir, o tecido vai subir nele bem assim, tá? Então, cuide. Ah, não tem o imã. Vamos para outra ideia. Então, peguei um pedacinho de fita crepe, coloco aqui, ó. E serve como guia. Não tem por que não costurar. Vamos treinar. Retrocesso no final. Treine retrocesso, porque não tem como fazer costura, fechamento de uma peça sem retrocesso. Ela vai abrir, ela vai descosturar. Então, não é legal. Prontinho. Tenho a minha peça fechadinha. Se eu for fazer costura francesa, eu vou retirar o excesso e vou passar no ferro para virar. Mas aqui ainda não é o intuito. Você primeiro tem que aprender a fazer essa costura com o tamanho de 1 centímetro e a partir disso é simples, porque só vai repetir a costura. Então vamos para o zigue-zague, que é um acabamento que eu não utilizo muito, mas que é útil na costura, ok? Eu já fiz vários acabamentos utilizando o zigue-zague e ele fica muito bom. Então, no início, quando eu fazia muita roupa com zigue-zague, porque eu não sabia fazer outros tipos de acabamento, isso bem no início, eu utilizava esse calcador universal mesmo. Mas hoje existe uma variedade de calcadores para o seu acabamento ficar cada vez mais lindo e perfeito. Eu vou mostrar. Esse calcador aqui, ele é excelente para fazer um zigue-zague lindão. Esse é ótimo. Eu sempre, quando preciso fazer zigue-zague, eu utilizo ele. Aqueles fiapinhos que fica soltando aqui, né? Às vezes o tecido fica rupiado, com ele não fica, porque ele tem essa parte onde ele empurra o tecido, né?
na direção do acabamento. Então, ele é bem melhor. Vou fazer um pedaço com esse e depois eu faço com esse. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é mudar o ponto para o zigue-zague, ok? Deixa eu mostrar. Nesse modelo de máquina, o zigue-zague é aqui. Então, eu verifico se a agulha está erguida e giro. Veja aí na sua qual é o tipo, tá? Que muda, o botão que muda. E aqui também eu faço o zigue-zague bem encostadinho, para ele não ficar, sabe, com o ponto longe. Eu quero ele mais fechadinho. Então, eu coloco 1,5, 2. Para mim tá bom, 2. Então, vou usar, tá? E a tensão é a mesma, porque eu quero um ponto bem presinho, tá? Então, vamos lá para costurar. Já mudamos os movimentos da máquina aqui, ó. E agora, vamos lá. Pode dar retrocesso no início e no final também. Então, aqui, ó, o tecido, ele não fica aqui. Ele fica uma agulha dentro do tecido e outra fora do tecido. Vou testar aqui, fazer o movimento da agulha. Então, ó, eu meço pelo buraquinho aqui do dente, né? Ele tem que estar vendo o tecido aqui, a ponta, o término do tecido aqui, o pezinho não pode cobrir. Deixa eu ver se eu consigo mostrar mais perto. Ó, eu consigo ver que o tecido tá um pouquinho afastado. Olha o movimento da agulha. Eu vou girar com a mão, rodando o volante pra mim, tá? Ó, olha o sentido, ó. Um fora do tecido e um no tecido. Um fora do tecido e um no tecido. Verifique que a distância de onde eu estava costurando reto para o zigue-zague tem uma diferença, porque eu preciso de um ponto dentro e outro fora, ok? Então, agora eu vou pisar. Vou dar retrocesso, né? Vou costurar e vou dar retrocesso e vou continuar. Ok. Agora, eu vou retirar esse calcador e vou colocar o outro para você ver. Então, aqui eu deixo a agulha erguida, senão não consigo retirar. Então, é só tirar esse e colocar o outro. Claro que a gente não vai fazer esse serviço em uma peça, porque, né, vai atrapalhar a costura aqui, ó. E tá vendo? Aqui nesse, eu não posso ultrapassar essa lâmina aqui, ó. Ele tem que ficar rente, porque é ele que empurra a sobrinha de tecido pra cima, tá? Então, ele não pode vir aqui embaixo dessa parte, ele tem que ficar, ó, pra dentro dessa lâmina aqui, ó, dessa latinha aqui, ó, tá? Ó. Dou retrocesso, continuo. Tem que ter cuidado porque esse aqui passa um ferrinho aqui em cima. Tem que fazer o teste com a mão para ver se a agulha não vai bater em cima, tá? Sempre faço o teste com a mão antes de costurar. Vamos ver o resultado? Olha, aqui é com calcador próprio para o zigue-zague, ó. E aqui é com o calcador normal, tá vendo? Que fica os pelinhos aqui é porque o tecido não desfia muito. Mas quando é um tecido que desfia muito, isso aqui fica igual uma vassourinha. Ele não cobre, ó, tá vendo? E aqui é onde, ó, tá vendo? E aonde a gente fez com o outro, fica bem perfeitinho, ó. Esse é o resultado do calcador. Mas não tem problema fazer com o calcador normal, tá? Se você não tem esse aqui ainda. Eu fiz muito com esse calcador aqui. Então, fazer belíssimos acabamentos. Olha, você vai ter a sua peça costuradinha assim. E agora é só treinar para a gente fazer uma peça belíssima. Me conte aqui nos comentários qual a peça que você quer fazer, deseja muito fazer. E vamos colocar aqui no canal esse seu desejo e realizá-lo. Então, bora lá treinar para a gente fazer costuras belíssimas.